Sejam todos muito bem-vindos a mais uma batalha. Hoje vamos fazer o rescaldo da última jornada, que tem muito que se lhe diga. Vamos falar também da Taça da Liga e vamos terminar com uma referência à greve dos árbitros. Vamos começar por aquilo que a todos mais interessa, que foi a vitória do Futebol Clube do Porto, a 8ª em 9 jornadas. O Futebol Clube do Porto venceu por 6-1 ao Paços de Ferreira no Estádio do Dragão, fez uma bela exibição, continuou a segurar o primeiro lugar, ficou com o melhor ataque, a melhor defesa, teve um Estádio do Dragão com mais de 40 mil adeptos e definitivamente os abutres que esvoaçavam no Estádio do Dragão foram corridos a pontapé pela nossa equipa. Já estavam a criar dúvidas, incertezas, ruído à volta do nosso grupo de trabalho, mas a equipa deu uma resposta cabal da sua capacidade e o Estádio do Dragão uniu-se em redor dos nossos jogadores. Este jogo ficou marcado pelo 5º penalti não assinalado a favor do Futebol Clube do Porto neste campeonato. Recordando, na primeira jornada no Estádio do Dragão não foi assinalado frente ao Estoril penalti sobre Marcano, na segunda em Tondela penalti sobre Marega, na terceira no Dragão penalti sobre Corona, na quarta penalti sobre Aboubakar em Braga e agora penalti por remate de Brahim, e concordo com a mão, na 9ª jornada. 5 penaltis em 9 jornadas é muita coisa e nós não nos vamos calar relativamente a isso. Mas quem também esteve debaixo do número 5 foi o árbitro Manel Oliveira. Manel Oliveira, que nós já tínhamos alertado aqui no último episódio, que tem uma aparente aversão à marca de grande penalidade do Estádio do Dragão, nos últimos 3 jogos, que apitou o Futebol Clube do Porto no nosso estádio, perdoou 5 grandes penalidades aos nossos adversários. Recordando, 3 penaltis no Futebol Clube do Porto Vitória de Setúbal do ano passado, que acabou empatado 1-1, uma grande penalidade no Futebol Clube do Porto Moreirense por falta sobre Corona já esta época, e agora no Futebol Clube do Porto Paços de Ferreira, novo penalti que não assinalou. Ora, aquilo que também não é menos verdade é que o vídeo-árbitro Fábio Veríssimo aparentemente nada alertou o árbitro para marcar grandes penalidades, e esse é um ponto de preocupação. Até porque houve um outro lance, o golo de Filipe na segunda parte, que foi invalidado por suposto fora de jogo de Aboubakar, e que no qual, no meu entendimento, o vídeo-árbitro devia ter validado o golo. E isto porque Aboubakar não impediu a visão do guarda-redes, Aboubakar não tocou na bola, e se admito que no campo a árbitro e o fiscal de linha pudessem ter dúvidas sobre esse toque de Aboubakar na bola, a partir do momento em que eram vistas as imagens, o vídeo-árbitro Fábio Veríssimo devia ter mandado validar esse golo. Fábio Veríssimo, um árbitro com valor, parece que continua a não encarreirar na jornada em curso, e isso é algo que nós lamentamos. Mas, relativamente ao penalti, que ficou por marcar pelo corte, pelo remate de Brahim, toda a gente foi unânime em achar que era penalti, com exceção de Duarte Gomes. Duarte Gomes escreveu no jornal A Bola de domingo que o corte tinha sido com o joelho, depois foi confrontado nas redes sociais com essa decisão e no próprio domingo acabou por dar a mão à palmatória, primeiro no seu site e na segunda-feira no jornal A Bola. Ora, o que nós achamos curioso é que o Batalha 1893 tenha dado eco público de uma conversa de Duarte Gomes nas redes sociais e ninguém tenha pegado no assunto e, por exemplo, o Jornal Record tenha feito primeira página no dia de hoje com uma conversa de Sérgio Conceição no Twitter com um adepto de Futebol Clube do Porto. Meus amigos, eles só querem criar instabilidade. Aquilo que eles querem é arranjar tudo aquilo que esteja relacionado com o Futebol Clube do Porto para tentar dividir o grupo de trabalho e para tentar dividir os adeptos. Já relativamente àquilo que eles não gostam, como é o caso, por exemplo, de Duarte Gomes, do seu papel professoral, da sua autoridade moral, e depois tem este tipo de comportamentos quando confrontado por adeptos, já relativamente a isso, o Jornal Record e os cartelhados nada dizem. Mas nós não vamos deixar morrer o assunto, e se ninguém pegar no assunto do Duarte Gomes, nós vamos voltar a falar no mesmo. Mas o sábado ficou também marcado por uma arbitragem de Rui Oliveira no Feirense Rio Ave. Rui Oliveira, um árbitro conhecido em Matosinhos pela sua paixão clubística, pelo encarnado, e que dizem as más línguas que foi apanhado a copiar no seu exame escrito, teve uma arbitragem absolutamente ridícula no Feirense Rio Ave, com diversos cartões amarelos, mais parecendo que estávamos perante uma batalha campal. Rui Oliveira mostrou 8 amarelos, 2 duplos amarelos e um vermelho direto. Ora, se poderíamos pensar que Rui Oliveira é um árbitro extremamente disciplinador, a verdade é que basta recuar até à 5ª jornada deste campeonato para percebermos que não. Nessa 5ª jornada, Rui Oliveira apitou o Futebol Clube do Porto Desportivo de Chaves no Estádio do Dragão. E aí não expulsou Paulinho, com duplo amarelo, já que Paulinho pisou a bota de Brahim e o lance não foi merecedor de cartão amarelo. Portanto, Rui Oliveira não é assim tão disciplinador.
O Real Oliveira foi disciplinador neste jogo, sabe-se lá porquê. E mais curioso é que no Estádio do Dragão, nesse mesmo jogo, o árbitro Rui Oliveira, por indicação de fiscal de linha, porque não conseguiu vislumbrar nada, assinalou uma grande penalidade por corte com a mão de Maras, mas não mostrou cartão amarelo ao jogador do Desportivo de Chaves. Já curiosamente, ao jogador Luís Rocha, do Feirense, que alegadamente terá cortado a bola com a mão nesse jogo, ele rapidamente mostrou o segundo amarelo. E com quem vai jogar o Feirense na próxima jornada? Com o Benfica. E o Rio Ave, que viu 2 jogadores expulsos, com quem vai jogar na próxima jornada? Com o Sporting. Ou seja, se isto não foi o verdadeiro 2-1, meus caros amigos, lá que parece, parece. E nós tivemos azar. Tivemos azar porque o Boa Vista, nosso próximo adversário, foi apitado no Estoril por Tiago Martins. Tiago Martins, um dos internacionais probetas. E como tal, o jogo decorreu bem e não houve expulsões para ninguém. Mas a verdade também é que o melhor estava guardado para domingo. Conforme tínhamos alertado no último episódio, ia-se fazer história na Vila das Aves neste domingo. Ia-se fazer história porque íamos pela primeira vez, depois da divulgação do e-mail de Adão Mendes para Pedro Guerra, onde eram identificados os padres do Benfica, íamos ter um padre a apitar um jogo do Benfica no campeonato. Mas já lá vamos a essa história. Antes disso, dizer que, tal como referimos no último episódio, a utilização dos jogadores do Desportivo das Aves foi estranha. Farinha nem para o banco foi e Derlei entrou aos 81 minutos, já com o jogo em 3-1. Meus amigos, demos uma dinhaga e acertamos. Vá-se lá perceber como é que acertamos. Relativamente ao padre Nuno Almeida, o mesmo assinalou 2 penaltizinhos a favor do Benfica, pelo menos um deles absolutamente inexistente, e curiosamente que se iniciou numa falta clara a meio campo de um jogador do Benfica. Mas isto também foi apenas e só mais do mesmo. E mais do mesmo porque neste campeonato, foi a terceira ocasião em que o Benfica sofre um golo e no espaço de 5 minutos vê um penalti ser assinalado a seu favor. Aconteceu assim em Vila do Conde, aconteceu assim em casa frente ao Portimonense e acontece agora na Vila das Aves. Portanto, o Benfica já sabe que quando sofre um golo, é muito provável que venha imediatamente a ter um penalti a seu favor. Aconteceu, notem bem, em 1/3 dos jogos destas primeiras 9 jornadas. Mas sobre Nuno Almeida e sobre a sua arbitragem, eu gostava de deixar ficar aqui alguns registros sobre este senhor árbitro, conhecido, vá-se lá saber porquê, como o Ferrari Vermelho de Montegordo. O senhor Nuno Almeida, por coincidência, foi o árbitro nos 3 últimos anos da última jornada do Benfica. Ou seja, foi o árbitro da festa. Não sabemos de prémio, não sabemos por que razão, mas a verdade é que nos 3 últimos anos ele apitou a última jornada do Benfica. Foi também o árbitro do frete. O frete, à 28ª jornada do campeonato de 2015-2016, quando há 377 dias não era assinalado um penalti contra o Benfica, ele ao minuto 92, no Estádio da Luz, com o Benfica a ganhar 5-0 frente ao Braga, assinalou o penalti contra o Benfica. Parabéns, Nuno Almeida. O senhor Nuno Almeida, na época passada, apitou 4 jogos do Benfica. 3 vitórias e 1 empate, sendo que o empate foi no Bessa, já com o título garantido para o Benfica. E o curioso é que no último terço do campeonato, nas últimas 11 jornadas, o senhor Nuno Almeida apitou 3 vezes o Benfica. Ou seja, apitou praticamente 30% dos jogos do Benfica no último terço do campeonato, o que é absolutamente surpreendente. Mas para falarmos de erros concretos, basta, por exemplo, recuarmos ao Benfica Chaves da época passada, onde o Benfica vence por 3-1, mas onde o primeiro golo é obtido em falta por Mitroglou, que o senhor árbitro não viu. Com o resultado em 1-1, não assinalou penalti por falta de Eliseu e anulou depois o 2-2 ao Desportivo de Chaves, num lance tudo idêntico a um golo que o Benfica marcou frente ao Braga e que foi validado. Relativamente ao Futebol Clube do Porto, também na época passada, entre outros, o senhor Nuno Almeida apitou-nos no Estádio do Dragão, tendo-nos sonegado 2 grandes penalidades e tendo autorizado um golo do Boa Vista, no 3-1, o qual estava em fora de jogo. Portanto, eu acho que isto diz tudo sobre o percurso de Nuno Almeida e é muito estranho que este padre continue a apitar jogos do Benfica. Este jogo foi marcado pela quebra de comunicações com o vídeo-árbitro. E, segundo sabemos, não é a primeira vez que existe esta quebra de comunicações. Então, por que razão agora a Federação Portuguesa de Futebol se sentiu na obrigação de vir falar desta quebra de comunicações? Viu-se nessa contingência porque houve um erro clamoroso e um erro onde o vídeo-árbitro devia ter tido intervenção.
Tudo isso é verdade. Mas a pergunta é simples. Mas aquela falta a meio campo obrigava a intervenção do vídeo-árbitro? O Sr. Nuno Almeida, árbitro principal, o fiscal de linha e o quarto árbitro, Fábio Piló, não esqueçam este nome, Fábio Piló, nenhum dos três viu aquela falta escandalosa a meio campo. Oh, meus amigos, não vamos fazer de conta que a culpa é do vídeo-árbitro. Não, a culpa é dos senhores árbitros que não marcam aquilo que veem. E, portanto, esta quebra de comunicação do vídeo-árbitro é grave, esta quebra de comunicação do vídeo-árbitro é desagradável, mas perante lances tão clamorosos, não vamos agora estar a tapar o sol com a peneira. Meus caros, sobre esta jornada eu gostava apenas de fazer uma reflexão final. Numa semana onde a Polícia Judiciária, através da sua unidade de combate à corrupção, fez buscas no Estádio da Luz, no âmbito do processo dos e-mails, eu pergunto, acham normal que árbitros identificados nesses e-mails continuem a apitar jogos? Então há indícios de corrupção associados aos e-mails e os árbitros lá identificados continuam a apitar jogos? Continuam a apitar o Benfica? Continuam a apitar o Benfica e os seus mais diretos competidores? Então os árbitros Bruno Esteves, Vasco Santos, Manuel Mota e Nuno Almeida são identificados como padres nesses e-mails. O Sr. João Pinheiro e o Sr. Bruno Paixão ficam provadas ligações ao Benfica e enquanto a unidade de combate à corrupção continua a fazer o seu trabalho, estes árbitros continuam a apitar jogos. Tudo muito estranho. Bem, para finalizar, apenas notas relativamente à Taça da Liga e em relação à greve dos árbitros. Em relação à Taça da Liga, uma confirmação. No episódio 11 eu alertei aqui para a competição muito católica que este ano a Taça da Liga prometia ser. E disse isso porque na primeira jornada, quer no jogo do Benfica, quer no jogo do Sporting, foram indicados árbitros, padres do Benfica, para esses jogos. Recordando, Bruno Esteves no Benfica Braga e Manuel Mota no Sporting Marítimo. Pronto, veio agora a confirmação. Futebol Clube do Porto Leixões, árbitro Vasco Santos. Ou seja, novamente um padre. Recordando, no e-mail de Dom Mendes para Pedro Guerra, onde são identificados os padres do Benfica, esses padres apitaram os jogos de Benfica, Porto e Sporting da Taça da Liga. Portanto, esta competição promete ser muito católica, se continuar. E se continuar, e este é o último tema de hoje, porque os árbitros prometem fazer greve aos jogos da Taça da Liga dos meses de novembro e dezembro. E esta é uma nota de surpresa que eu aqui deixo ficar. E deixo ficar porque, segundo José Eduardo Simões, antigo presidente da Académica de Coimbra, a quando do tempo de Franco Vargas, os árbitros eram perseguidos, punidos, árbitros internacionais desciam e aí os árbitros nunca se revoltaram nem nunca fizeram greve. Por que fazem greve agora? Fazem greve agora, segundo o presidente da APAF, o Sr. Luciano Gonçalves, porque neste fim de semana voltou-se a falar de padres e de missas. Ó Sr. Luciano Gonçalves, é a Polícia Judiciária que acha isso importante. Não são os dirigentes. A Polícia Judiciária, nomeadamente a Unidade de Combate à Corrupção, é que está a investigar esse caso por entender que há indícios de corrupção. Portanto, não venham com essas ladainhas. Das duas, uma. Ou há outras razões que nós mais para a frente podemos vir a confirmar, ou então este caso é uma mera palhaçada. Meus caros, é desta forma que terminamos mais uma batalha. Uma batalha onde não nos cansamos de denunciar o polvo encarnado que graça no futebol português. Continuem desse lado, que nós vamos continuar esta batalha, que não é nossa, não é vossa, é de todos nós, em nome do Futebol Clube do Porto. Um abraço e viva o Futebol Clube do Porto.